Fraternais saudações. E antes de mais nada, até em respeito ao tema, é importante posicionarmos aqui, dignos, 3 informações essenciais. Primeiro, que a maçonaria, os maçons, até por sua natureza e essência, não são indivíduos compactuados com entidades sombrias, malévolas, demoníacas, e que a grande maioria das ideias desta natureza que se lhes atribui se devem muito mais ao imaginário, ao medo religioso popular do que à realidade em si. Em segundo lugar, que a maçonaria é uma confraternidade, uma organização de natureza fraternal, filantrópica e simbólica iniciática. Em terceiro lugar, que o objetivo central da maçonaria é a reconstrução da humanidade pela reconstrução do homem. É a elevação da humanidade pela elevação do indivíduo dentro de um núcleo fraternal. Tendo posicionado aquilo que a maçonaria não é e não faz, ou seja, não está conectada com ideias diabólicas, conspiratórias, demoníacas, e se esta é a sua ideia sobre esta fraternidade, fica aqui o nosso posicionamento, a nossa reflexão de que isso não corresponde à realidade e de que ela tem como objetivo a fraternidade, a perpetuação de elementos, de caminhos simbólicos iniciáticos, bem como a elevação da humanidade pela elevação do indivíduo. Digníssimos irmãos e irmãs, vamos hoje entrar exatamente num tema dos mais procurados ou dos que mais se posiciona por ocasião deste assunto, que é verdade que ao entrar para a maçonaria o indivíduo tem alargado, facilitado os seus caminhos para a riqueza? Vamos posicionar isto e refletir com muita tranquilidade sobre essa questão. E um outro ponto que incluímos também neste nosso vídeo é sobre o papel das mulheres. É verdade que as mulheres não podem entrar, ou se podem entrar, como se dá esse processo dentro da própria maçonaria. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso 77º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, ocultistas, esotéricos e espiritualistas. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda, principalmente aos irmãos que acompanham os nossos vídeos aqui até o final, aos irmãos que compartilham, que colaboram, enfim, ativamente, nossos fraternais cumprimentos e saudações. Pois bem, dignos, antes de entrarmos na questão da riqueza ou na questão da prosperidade dos maçons, ou se o indivíduo de fato fica ou não rico, como isso vai se configurar, vamos entrar já nesta temática. Entretanto, para você que está nos acompanhando até o final, durante aqui mais ou menos uns 10 minutos, que é o tempo que nós temos, nós vamos refletir aqui sobre o papel da mulher. De fato, a maçonaria, é importante compreendermos, ela advém lá das corporações de ofício da Idade Média. Entendamos que as corporações de ofício são aqueles núcleos propriamente, as oficinas de tecelãos, de pedreiros, enfim, de ceramistas, de herbalistas, daqueles indivíduos que possuíam graus, organizações muito fechadas, símbolos específicos para o seu ofício, e que estas organizações, especialmente a organização dos pedreiros, dos arquitetos, foi sendo ao longo do tempo, durante a Renascença, infundida com elementos de natureza mais filosófico, herméticos, de natureza cabalística, de natureza mística, e estes elementos, ao comporem, corporificarem a maçonaria, trouxe da maçonaria operativa, dos 3 graus básicos, também para a maçonaria especulativa, a maçonaria simbólica, nos dando, pelo conjunto, pela união dos elementos filosóficos, místicos, iniciáticos, simbólicos, com os elementos de corporação de ofício, isto que nós hoje temos como maçonaria. Agora, é claro, é óbvio, é nítido que uma organização
no sistema de organização simbólico tão antigo, também guardaria não só os elementos positivos, nobres, elevados, mas também as sistemáticas, os pensamentos de sua época. Por isso, de fato, a maçonaria ela tem resistido ao longo dos séculos, em alguns dos seus núcleos, ao ingresso do elemento feminino, ao ingresso da mulher. Entretanto, nós sabemos pela história que sim, dignos, não é de hoje. Vou aqui posicionar as ordens em que as mulheres podem entrar, mas vejamos que não é de hoje que o ingresso das mulheres se faz presente, que existem organizações em paralelo. A primeira notícia que nós temos de ingresso de uma mulher é de 1732. O nome dela é Elizabeth Aldorf. E Elizabeth Aldorf, ela entrou para a maçonaria ali na Irlanda, na Europa, ali em meados do século, na primeira metade do século XVIII, portanto, 1732 é a primeira notícia histórica que nós temos, e ao longo dos séculos, outras tantas mulheres também foram ingressando em ritos maçônicos, mais ou menos paramaçônicos, seja como for, dignos. Esta discussão é um elemento um tanto quanto antigo. De fato, vão existir algumas organizações exclusivamente masculinas e, de fato, estas predominam e estas têm maior poder. Entretanto, vamos também lembrar que existem hoje organizações maçônicas exclusivamente femininas, assim como vão existir o que nós chamamos de ritos mistos, que englobam tanto homens quanto mulheres. Então, se você é mulher, assinante aqui do nosso canal e tem este chamado, esta vocação, este desejo, e algumas vão tê-lo de fato, é interessante compreender isto, que é perfeitamente possível. Mas sim, é uma resistência que está sendo quebrada aos poucos, existem alguns elementos simbólicos de natureza muito masculina e que vai sendo transmutado, assim o desejamos e assim vemos o progresso da circunstância ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Mas vejamos, dignos, que vão existir dois tipos de maçonaria que vão aceitar mulheres aí lá nos tempos antigos, né? É a maçonaria das lojas de adoção. Vamos lembrar que esse termo loja é muito utilizado na maçonaria, na Rosa Cruz, na teosofia, mas não é um local onde se venda coisas. É propriamente um local onde se reúne com o objetivo mais fechado de realizar os seus rituais. Lembrando que a maçonaria, assim como a Rosa Cruz, não são ordens secretas, mas são ordens discretas. Você pode, inclusive, visitar os templos, existem livros falando sobre essas questões, mas são ordens um tanto quanto mais discretas. Eram mais fechadas, mais secretas no passado, mas hoje são apenas discretas. Então, vejamos, as lojas de adoção e as lojas paramaçônicas, dois tipos de organização, trabalhavam as lojas de adoção com outros sistemas simbólicos, advindo das corporações de ofício. Então, existiam as lojas de adoção de natureza rebalista, de natureza tecelã, a depender do país e da cultura, assim como também vão existir as lojas paramaçônicas, que comportam, por exemplo, jovens homens, as jovens mulheres, que comportavam e que comportam as esposas dos maçons e assim por diante, que vão trabalhar em cooperação no mesmo sentido, no mesmo espírito e na mesma essência. Ainda assim, as lojas de adoção e as lojas especificamente paramaçônicas não são especificamente ou propriamente lojas maçônicas ou ordens maçônicas, mas vão existir essas ordens. Quais são? Vou aqui citar três para os senhores, atuantes no Brasil. A Estrela do Oriente, bem como o Direito Humano, que é um outro rito maçônico, e também o Memphis Mizraim. São três organizações que vão permitir, que vão abraçar o ingresso feminino, o ingresso masculino, ou seja, organizações mistas, através das quais as mulheres e os homens em comum fraternidade podem perseverar na manutenção da tradição maçônica e exercitar ali os seus objetivos em comum. Então, sim, é perfeitamente possível que as mulheres integrem a maçonaria hoje. Vou dar aqui dois exemplos que a gente cita, estuda muito aqui em nossos vídeos, que é o exemplo de Helena Blavatsky,
é um deles, e que escreveu um livro sobre isso, de altos conhecimentos sobre a maçonaria, de inconteste conhecimento sobre o assunto, e também Anne Besant, que foi mestre maçom, Anne Besant, que foi discípula, inclusive, direta e sucessora de Helena Blavatsky por ocasião de sua morte. Então nós temos aqui três, né, dos mais variados exemplos femininos integrantes da maçonaria, com toda a respeitabilidade, com toda a substância e profundidade teórica e prática, especulativa e operativa. Então isto é perfeitamente possível, digníssimos irmãos e irmãs. Bem, se você é dos que acompanha os nossos vídeos, os nossos estudos e reflexões até o final, deixa aqui nos comentários, acompanhando até o final. Deixa aqui o seu curtir, assine as notificações, o sino para receber todos os nossos vídeos. Tudo isso auxilia aqui a manutenção do nosso canal, digníssimos irmãos e irmãs. Mas vamos aqui agora a um dos cernes do nosso vídeo para terminarmos, que é o ficar rico. Existe de fato esta lenda, né, um tanto quanto popular, de que basta um indivíduo ingressar na maçonaria para que ele tenha os seus caminhos facilitados. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Em primeiro lugar, pelo elemento que nós posicionamos lá no início, de que não existem pactos diabólicos, elementos rituais um tanto quanto satânicos, no sentido de um indivíduo ser elevado da pobreza, da ausência, da debilitude, da miséria aos patamares propriamente da riqueza e da opulência. Não existe isso. Até porque dentro das lojas, das ordens maçônicas, vamos ter indivíduos de todas as classes sociais, ou quase todas as classes sociais e financeiras, das mais diferentes profissões. Entretanto, antes de entrar para a maçonaria, é importante entender isso, em geral, nas ordens sérias, vai se fazer uma espécie de estudo, de sindicância, tal como se chama, ou seja, o indivíduo vai ser submetido a uma espécie de pesquisa prévia, se verificando se ele é um indivíduo livre, de bons costumes e se tem as necessárias condições, inclusive, para manter ali a sua loja, para contribuir para com a sua potência, para com o seu rito, ou seja, o indivíduo já deve possuir anteriormente uma base mais ou menos estruturada, fundamentada a nível financeiro. Então não é que o indivíduo entra para a maçonaria e tem o seu padrão financeiro elevado, é que na verdade só são convidados ou só se é permitida a entrada de indivíduos que já têm uma base financeira bem estruturada. Lembremos que eu já falei sobre isso num outro vídeo, né, que nós falamos sobre como entrar para a maçonaria e para a Rosa Cruz. Procure aqui, não lembro agora o número, mas procure aqui em nosso canal, porque nós já falamos sobre isso, como entrar para a maçonaria e para a Rosa Cruz. Mas vejamos que este é o ponto central. Apenas indivíduos já bem posicionados, já bem estruturados podem ingressar. Agora, também é verdade que pelo fato de estar ali integrando uma fraternidade de irmãos, quando por ocasião deste reconhecimento fraternal, simbólico, filosófico, iniciático, que os indivíduos podem realmente se ajudarem mutuamente. E isto vai significar, por vezes, numa entrevista, numa contratação, numa espécie de sociedade, se dar maior prioridade. Na prática, isso pode muito acontecer e acontece, àqueles que têm a mesma essência, a mesma natureza fraternal e filosófica e iniciática. Então, estas corporações tendem de fato a se ajudar, mas não é que existam ali sistemas internos que vão conduzir o indivíduo à riqueza de maneira automática. Se o indivíduo for, infelizmente, incompetente ou for um indivíduo mais relapso com os próprios caminhos, ele não vai ter sequer condições de se manter. Porque existe também uma contribuição a ser feita e para que isto seja feito com tranquilidade, há que se ter aí uma base já devidamente estruturada, né? Um bom salário, uma empresa, enfim, ou devidamente ali uma plataforma devidamente posicionada, uma profissão, melhor dizendo. Então, isto é significativo. E outro elemento importante na questão da riqueza diz o seguinte, que
De fato, a maçonaria também vai trabalhar sob uma egrégora, uma energia espiritual conjunta que é de crescimento, de avanço, de construção e também de prosperidade, de abastança. Então, quando o indivíduo integra uma organização desta natureza, ele começa a absorver, a reverberar as vibrações desta mesma egrégora. E como esta egrégora trabalha sobre uma égide também de avanço, de progresso, de nobilitude e de crescimento nas finanças, isto também vai se reverberar na vida do próprio indivíduo. Esta é a tendência natural. E todos aqueles que estiverem muito dissonantes dessa energia vão sendo como que colocados à margem, vão sendo colocados de escanteio e propriamente lançados para fora dos círculos da própria ordem das organizações. Mas isso a depender do rito que se pertence, porque vão existir diferentes ritos de diferente natureza, uma de natureza mais filantrópica, outro de natureza mais mística simbólica, outro de natureza mais fraternal. Seja como for, 2 pontos importantes e essenciais nesse nosso vídeo. Sim, a mulher que deseja integrar a maçonaria, isto é possível. E 2, sim, há um crescimento de natureza financeira, mas isso se deve muito mais aos outros elementos nobres, fraternais, cooperativos e básicos de preparação básica do que propriamente a compactuações nebulosas, sombrias ou mesmo de natureza mágico-fantasiosas. Digníssimos irmãos e irmãs, quem aqui vos falou de nosso Laboratório Rosa Cruz de Alquimia foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Se você assistiu até o final, deixe nos comentários assistir até o final. Nós vamos aqui responder ao seu comentário. Quem vos falou aqui foi o Frater Compostela. Gratidão.